Fala pessoal, quero agradecer você que está aí comigo, que chegou até agora e que está assistindo aí esse conteúdo que a gente está fazendo no dia de hoje, um conteúdo que eu tenho certeza absoluta que vai somar muito com aquilo que você tem para o seu aprendizado, principalmente numa figura-chave aonde aconteceu no mercado hoje, e nós vamos tirar aí a prova dos 9. Nós vamos estar fazendo hoje aquilo que realmente o mercado necessita e o mercado pede, que é o entendimento do price action, que são as figuras de operação, e essas figuras cada vez mais vem entregando pontos e mais pontos, assim como foi no dia de hoje, ok? Então, antes que a gente possa efetivamente começar, deixa aí o seu joinha para que a gente possa publicar e levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Fique atento no que eu vou dizer hoje, porque realmente esse conteúdo ele vai fazer a diferença se você, a partir de agora, já pegar um papel e uma caneta e anotar tudo que eu tenho para falar para você, ok? Então vamos lá. Pessoal, o mercado hoje, a gente aguardou, eu aguardei aqui a finalização do dia, né, para poder te mostrar o que acontece dioturnamente e às vezes passa desapercebido, que são as figuras de reversão. E essas figuras elas nos mostram em tempo real aquilo que é o sentimento do mercado, aquilo que o mercado está buscando entregar, e principalmente qual que é a disposição de compradores e vendedores. Então a gente vai estar fazendo aqui uma análise bem tranquila daquilo que a gente já sabe, para que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso conhecimento e utilizar em cima do mercado a perfeição que é o gráfico. Eu sempre digo, quando você aprende a ler gráfico, você está completamente livre. E essa que é a nossa proposta aí, mais uma vez para o dia de hoje, para que você possa realmente construir um mercado com resultados bastante significativos. Pessoal, nós estamos aí no mini índice nos 5 minutos, já no fechamento do dia, e a coisa mais importante que nós temos é realmente a compreensão do sentimento de mercado, tá? Como a gente sempre fala, eu vou trazer aqui uma prévia para vocês, para que a gente possa estar fazendo e entendendo logo aqui, já no início do dia, com as nossas operações, aquilo que nós temos de mais importante, que é o que? Entender o conteúdo que o mercado está propondo, entender aquilo que o mercado vem trazendo, para que a gente possa estar buscando o melhor de cada operação, ok? Então nós temos aqui, pessoal, no gráfico, a opção de 60 minutos, que é uma temática bem simples e bem fácil, e o que a gente já vem falando aí há alguns dias, uma vez que a gente percebe, né, essa linha branca que está sozinha aqui, ela é a média de 80, e é muito difícil a gente operar em 5 minutos sem ter uma relação de gráfico altista ou de gráfico baixista, para que a gente possa estar fazendo sim o melhor do mercado a título de entregar a essência do comportamento que vai nos dar aquela pontuação necessária, ok? Então vamos lá, 60 minutos, tá? Assim que o mercado está, e eu vou deixar ele aqui para vocês acompanharem, aonde a gente finalizou, né, o dia 13, que foi o dia de hoje, de uma maneira simples. O dia 13 ele finalizou dessa maneira, da maneira que eu estou te mostrando, e logicamente que a gente já tem o conhecimento, canal de baixa, rompe em cima. Agora tem um detalhe, que esse detalhe é muito importante. Quando nós estamos no mercado e a gente consegue perceber como que funciona a movimentação do sentimento baseado na média de 80 na parte inferior do mercado, é por isso que nós temos um canal
de praticamente aí um mês e meio, quase 40 dias, né? Mostrando entre altas e baixas amplitudes que o mercado vem decrescendo até chegar nesse momento, onde a gente percebe na macro movimentação que tem uma amplitude bacana, que os dias que foram ruins foram dias muito próximos ali ao paywall, com grandes sombras, que é o dia, né, do anúncio da Folha Americana, que é sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Esse mês agora deu no dia 2, e aí a gente tem esse anúncio aonde realmente a gente só opera depois da posição do mercado se consolidar a esse respeito. Pode ser muito bom se você estiver na direção correta, mas geralmente não é isso que acontece. Então a gente sugere, após você aguardar aí os primeiros 15 minutos, aguarde o mercado, e daí a gente entra no mercado com operação de maneira bem bacana. Ontem aconteceu uma coisa bem importante no mercado, aliás, antes de ontem, que foi o que? Foi o rompimento dessa região, tá? E aqui no rompimento dessa região a gente consegue perceber e a gente consegue visualizar aqui que o mercado realmente ele saiu da região de resistência, e como a gente sempre sabe, e a coisa mais importante que tem são as confirmações. Então o mercado ele já tinha feito aí todo um desenho de máxima, não sustentou e retornou. Ou seja, a dificuldade desse mercado retornar para dentro do canal ela é imensa, uma vez que ela já rompeu o preço médio. Então a gente aí que acompanha a sala durante a manhã, a gente já tinha feito essa análise e trouxemos para o pessoal: poxa, o mercado ele tem toda a possibilidade de fazer o seu rompimento em alta, e aí ele vai gerar continuidade buscando a retomada, levando-se em consideração que nós temos na parte superior do mercado uma coisa chamada preço médio, e que no preço médio ele vem para buscar a correção, fazendo de tudo para poder chegar lá, ok? Então essa seria a nossa primeira perspectiva, aonde a gente fez a amarração aí no primeiro momento no gráfico de 60 minutos. Ok, levando para o nosso gráfico de operação, nós temos aqui essa visão do gráfico de hoje, e essa visão do gráfico de hoje ela nos mostra muito, justamente porque nós temos aqui nessa região, né, que é uma região que foi o dia anterior, o mercado já tinha rompido todo o sentimento de mercado através aqui da resistência e finalizou aqui o dia com um grande candle. Ou seja, esse grande candle mostrava para nós claramente que no próximo dia o mercado teria uma tendência altista, e que essa tendência altista seria mais alta do que o dia anterior, ok? Essa é a base de informação que nós temos. O mercado inicia, para surpresa de alguns, através aí de um grande canal de baixa com rompimento, e logicamente que a gente consegue visualizar já alguns inícios de operação. Por exemplo, eu tenho aqui um pivô, né, que dá para me fazer uma operação de baixa. Aqui eu tenho um outro pivô que dá para me fazer uma outra operação de baixa, sabendo que o mercado, toda vez que ele faz o rompimento, ele busca a linha do preço médio, e a linha do preço médio nesse caso aqui é a própria resistência, e que agora virou suporte, ok? Então vamos lá, o que é o importante a gente verificar nisso? Que o mercado ele apresenta para nós situações sempre inusitadas, mas que devem ser exaustivamente treinadas e aprendidas, ok? Então, uma das primeiras informações que a gente precisa de saber é que nós temos no mercado, dentro das operações, nós temos algumas figuras, e essas figuras são as figuras que nos levam à certeza que nós estamos no caminho certo. Ou seja, quando a gente está na parte inferior do gráfico, que nós temos aqui o fundo duplo,
Depois nós temos aqui o fundo triplo, que é uma nova variante de operação, mas que tem dado muito resultado para quem está esperando. Nós temos aqui também o ombro, cabeça, ombro invertido, e o ombro, cabeça, ombro invertido, ele é um desenho que nos mostra realmente para onde é que o mercado está rompendo. Além de tudo isso, ainda temos aqui o fundo de 5 pontas, que ele vai apresentando cada vez mais baixo e vai voltando cada vez mais alto. E nós temos também o fundo curvo, que assim como todas essas figuras que nós temos de baixa, ela vai fazendo a movimentação em uma parábola, ou seja, todos os altos e fundos desse mercado eles vão passar de maneira curva na parte inferior do mercado, ok? É muito difícil a gente dizer para uma pessoa que ela precisa saber quais são todos os limites da operação, sendo que ela não está fazendo às vezes aquilo que precisa, que é entender a movimentação prática do mercado, para que a gente possa sim esperar o melhor momento e a grande oportunidade. Qual que é a grande oportunidade? Se nós temos no dia anterior um candle que está sendo mostrado aqui, aonde nós temos o rompimento na máxima e o mercado já iniciou na mínima, ele precisa de mudar a direção para poder fazer com que a gente saiba o ponto mais baixo e busque o ponto mais alto. Até porque, como a gente já está no ponto mais alto, é muito difícil saber qual que é o ponto ainda mais alto ou até quando esse mercado vai continuar caindo. Então a gente precisa de uma base, e a base ela vem através das 5 figuras de reversão de alta e de baixa que eu vou fazer aqui para vocês, de maneira que todos entendam a importância dos pullback juntamente com os pivôs, para que isso fique gravado aí na memória de cada um, ok? Pois bem, mercado estando lateralizado, o mercado estando caindo, o que a gente precisa em primeiro momento é fazer o que? A ligação de pontos, tá? E quando a gente faz a ligação de pontos, nós temos esse primeiro ponto e logicamente que a gente tem aqui um próximo segundo ponto, onde a gente consegue, juntando esses pontos, desenhar a continuidade aí, né, de um pequeno canal de baixa. Agora, aonde é que vem toda a diferença? A diferença vem quando a gente percebe que dentro do mercado a gente tem uma linha, e essa linha é chamada de linha da morte. Essa linha ela nos marca a operação quando ela está baixista ou quando essa operação está altista, e nós temos a condição de entender o comportamento do mercado a título daquilo que a gente possa buscar a nossa melhor operação. Enquanto o mercado está fazendo altos e baixos, nós temos a opção de operar através das agulhas, que são pontos de exaustão de mercado, e que nesses pontos de exaustão de mercado a gente consegue sim estar buscando a maior pontuação possível. E existe toda uma técnica para a agulha, que é a rejeição da venda na máxima, na mínima, ou a rejeição da compra na máxima. Sempre quando estiver na máxima e for rejeitado, ele cria uma agulha, e sempre quando ele estiver na mínima e for rejeitado, ele também cria uma agulha. Ou seja, toda vez que eu tiver uma máxima, e essa máxima, igual eu estou mostrando para vocês, ela for até um determinado ponto e começar a ser rejeitado através de um pavio, nesse momento eu tenho uma rejeição de máxima, que é a parte superior, e aí o mercado cria uma força contrária. E todas as vezes que eu tiver a mesma proporção de mínima, que é o que? Quando eu tenho um candle de baixa e ele chega até um determinado ponto e depois o mercado rejeita essa venda, ele cria uma agulha. Essa agulha eu chamo ela de rejeição de mínima, aonde o mercado inverte a polaridade,
e começa aí um novo sentido, que é exatamente o que eu estou mostrando para vocês aí nas linhas brancas, tá? Que são os pontos entre suportes e resistências. E na verdade, todo o mercado ele caminha sim através de suportes, resistências, rompimentos e retornos. Isso é o mais importante. É muito importante dizer que todo rompimento a gente tem projeção de alvo e todo retorno de agulha nós temos a aceitação do alvo, porque ele volta sempre para cumprir aquela máxima do ponto já estabelecido entre as duas, o ponto entre as duas linhas superiores e os dois topos superiores e os dois fundos inferiores, né? Basicamente é isso, ok? Agora, dentro dessa movimentação aparece aqui para nós praticamente quase que um xodó, né? Que é o que? Um fundo rejeitado e de cá um fundo rejeitado. Quando a gente tem dois fundos rejeitados, logicamente que aqui ele ainda me dá um pavio de rejeição. Esse pavio de rejeição ele não está para o lado correto da agulha, e outra, ele não é um candle vermelho, ou seja, o mercado nesse momento já criou impulso de alta, e o impulso de alta ele precisa de ser analisado de maneira que a gente consiga entender que existe nessa região aqui, ó, um preço médio, e que esse preço médio é o limite da resistência que fez a linha do centro, que é a linha do W, que é a linha do fundo duplo, assim como seria a linha também do fundo triplo e por aí vai, ok? Logo depois dessa movimentação, nós temos aqui um micro pivô, que é o início, o retorno, a continuidade, entramos no segundo pivô, e daqui acima, logicamente, em qualquer um dos pivôs que a gente pegasse a operação, ela daria excelente pontuação para nós, a título da gente continuar operando e buscar aí a máxima até chegar em um outro desenho de cobertura, que seria um desenho de reversão de máxima, aonde o mercado tende a cair, ok? O mercado ele sempre vai estar preso entre figuras de reversão e os esgotamentos, que são as agulhas nos pontos mais altos e nos pontos mais baixos. Uma característica muito importante que nós temos aqui nos pivôs são os pinos de pivôs, que é o que? É quando o mercado gera um candle de força, e aí eu traço uma linha sabendo que toda vez que o mercado gera um pino de pivô, a tendência desse mercado é nivelar o preço para fazer o fechamento do preço médio. Depois esse preço rompe novamente. Aqui eu tenho a primeira opção, aqui eu tenho uma segunda opção, onde o mercado retorna ao preço médio e depois ele vai embora. Aqui eu tenho uma próxima opção, onde o mercado retorna o preço médio e vai embora. Aqui eu tenho uma próxima opção, que é um pouco mais conturbado, possivelmente pelo horário de mercado, onde o mercado cai, retorna, cai, retorna, cai, e aí ele pega o impulso para pegar a próxima. E tão logo aqui eu tenho esse último pino aqui, aonde absolutamente por conta do tempo ele já não tinha força mais, devido a já estar aí no esgotamento do fechamento do mercado. Tão logo acontece isso, nós temos aqui a agulha, que já é uma agulha que nos demonstra um mercado extremamente exaurido. Primeiro, porque ele teve a rejeição, e segundo, porque quando a gente olha na resistência de preço médio, a gente consegue perceber que pela média dos preços o mercado já tinha chegado ao ponto mais alto do dia, sendo que quando o mercado inicia a sua movimentação, esse foi o ponto inicial do mercado, ok?
Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí o material anotado, que a gente sempre está lendo, respondendo, e se necessário for, a gente gera aí um novo conteúdo a título de poder tá tirando qualquer dúvida que você tenha. Então esses são os pinos de pivôs, que são que os pontos mais altos que nós temos nas operações, e esses pontos mais altos o mercado sempre tende a buscar o preço médio e sempre vai continuar rompendo. Ou seja, toda operação que você fizer, você precisa de ter um balanço. E o que é o balanço? O balanço é o retorno do mercado para que ele pegue impulso e continue a sua movimentação. Muita gente opera com stop loss muito curto. Quando eu digo muito curto, eu digo um stop loss logicamente menor do que 300 pontos. Se você ainda não sabe como que faz um cálculo de stop loss, tem aí no nosso material, curte aí o canal que lá tem a explicação da live onde a gente fala sobre gerenciamento de risco, e de maneira muito detalhada tá lá o pessoal que aprendeu conosco no conteúdo fechado, que é onde a gente tem lá as explicações técnicas para que você possa utilizar o seu dinheiro para que ele flutue na operação e não seja estopado, que uma vez estopado esse dinheiro ele é entregue para o mercado, porque ali você perdeu a operação, ok? Então todos esses pinos de pivôs que estão aí são os pontos que o mercado vai retornar, e chegando aqui numa projeção de agulha dessa, sem a menor sombra de dúvidas, esse mercado ele cai, né? Ele busca aqui uma correção mais baixa do que a média do pino de pivô. Depois esse mercado faz um pullback, e quando a gente menos espera, esse mercado busca novamente a sua correção ou retração, dependendo do tamanho que for a movimentação ou qual é o percurso que você esteja aí no mercado, tá? Nesse caso aqui ainda faltaria sim, né? O mercado está mostrando para nós uma figura de reversão, mas a gente pode sim confiar no mercado a título de localizar os esgotamentos, que são as agulhas, igual está marcado aqui nesse ponto mais alto desse período, que é aonde tem as rejeições grandes de venda ou de compra, ok? Mas eu quero que vocês hoje se atentem a uma coisa muito especial, que são as figuras. Muita gente às vezes começa a operar e não sabe quais são as figuras. Eu desenho essas figuras exaustivamente, porque se você precisar de pensar para fazer o determinado desenho, você está precisando estudar mais. Essa que é a grande verdade. Então, entre os desenhos que nós temos embaixo, né, aonde nós temos aqui, ó, e o que eu vou te mostrar agora, certamente você não vai ver por aí solto em local nenhum, que é o fundo duplo. Aqui nós temos o fundo triplo. Aqui nós temos o ombro, cabeça, ombro invertido. Do lado de cá nós temos o fundo de 5 pontas. E também nós temos, quando faz uma grande demarcação de preço, o fundo curvo, que ele tem as movimentações bem curtinhas, mas ele começa mais baixo, depois ele faz um pequeno ressalto de curva e aí ele rompe em alta. Pessoal, essas são as cinco figuras que nós temos para o mercado que vai fazer a sua inversão de polaridade e vai sair de um movimento de baixa para um movimento de alta, tá?
todo esse mercado que está aqui, todo ele vai sair daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Todos esses desenhos de mercado, que é basicamente os desenhos básicos que nós temos, tanto na parte de baixa como na parte de alta, são muito importantes a compreensão dos pivôs, que todos esses que tem na parte de baixo tem na parte de cima, eles são iguais, porque o mercado ele funciona da mesma forma quando o movimento está altista quanto baixista, que na verdade é a excitação e a frustração, são comportamentos idênticos. Mas aí aqui eu vou mostrar passo a passo, figura a figura, o que acontece em cada uma das movimentações, para que você não erre mais, para que você não perca mais os pontos necessários que você precisa para gerar uma excelente operação. Então aqui nós temos o fundo duplo e do lado de cá nós temos o topo duplo. O fundo duplo ele parece com um W e o topo duplo parece com um M, e nem sempre o mercado vai te entregar com a perfeição de visualização que está aqui. Às vezes, quando você tem no gráfico a condição de nem precisa de ter mais de um monitor, mas quando você tem modo 5 minutos, modo 1 minuto, modo 15 minutos, ou então quando você opera em 5 minutos e aí tem um modo 15 minutos e depois tem um modo 30 minutos, baseado da lógica que você tem a sua tela de operação, a sua tela de sentido e a sua tela de âncora. Todas essas informações vão te ajudar muito, tá? No final aqui do conteúdo eu vou mostrar para vocês o que é uma tela de âncora, uma tela de sentido e uma tela de operação, ok? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso aí mesmo aí no Profit, beleza? Então vamos lá, pessoal. Toda reversão de mercado ela participa de um processo onde o mercado precisa de sobrepujar a compra anterior ou a venda anterior. E como que isso é feito? Dentre as figuras que nós temos, existe uma peculiaridade em todas elas que são iguais, que é o que? Toda vez que o mercado toca no fundo, que ele começa a pegar impulso e é jogado no fundo de novo, e aí quando ele começa a retornar, que é assim que forma, né, aqui o fundo duplo, quando o mercado passa essa máxima aqui em alta, é o momento que o mercado vai começar a sua movimentação altista. O mais importante é que aqui é onde nós temos o fundo e depois nós temos a retomada, que é nessa faixa aqui. Aqui acontece a grande mágica, que é o que? É quando o preço médio ultrapassa a linha do preço anterior. E aí esse preço médio ele começa a subir com sentido de pegar uma nova tendência, o que a gente chama de ponto de cobertura, e aí o mercado começa a se transformar numa projeção de alta. Pessoal, importante fazer saber também que após essa movimentação de rompimento, né, se torna muito instável esse ponto, que é o ponto mais alto, que nivela com o ponto mais alto do lado de cá, que também é uma região compradora. E por isso eu sempre digo, toda vez que a gente tiver um fundo duplo, que você marcar a linha do preço médio, o mais importante antes de você operar é fazer, sabe o que? Aguardar o mercado
retornar no preço médio, e depois que ele retorna no preço médio, aí esse mercado rompe. E aí aqui você tem na linha verde uma segunda região de pullback, aonde daqui para cima você está consolidado. Pronto, mercado ele já passou o primeiro preço, o segundo preço, e no terceiro ciclo ele vai embora, ok? Assim como nós temos aqui também o fundo duplo, e aqui, perdão, o topo duplo, né? O fundo duplo está de cá, o topo duplo, e no topo duplo ele tem a mesma mecânica, que é o que? O mercado toca na banda superior, numa resistência, ele retorna, pega impulso, fica esmagado novamente pela força vendedora, aí o mercado começa a cair. Mas qual o grande segredo que muita gente não percebe? Quando esse mercado faz essa movimentação aqui, é a partir daqui que a gente consegue perceber que aqui eu tenho a movimentação, e aí aqui abaixo é quando o mercado começa de fato a movimentar, né? Quando o mercado começa de fato a acontecer, e aí muita gente entra no mercado de maneira errada. Quando o mercado está rompendo essa mínima aqui, é nesse momento que a maioria dos stops são gerados, porque o mercado ele tem um grande segredo, que também nem é tanto segredo não, que é o que? Quando esse mercado rompe, ele precisa de uma reconfirmação de preço médio. Mercado rompeu, não entra em operação. Aguarde esse mercado fazer o preço médio com o preço anterior. Depois que o mercado fizer esse preço médio, aí esse mercado vai começar a cair. Quando esse mercado começa a cair novamente, é exatamente nessa região aqui que nós temos aqui de preço médio, né, onde o mercado rompe, que aí eu vou entrar fazendo a minha venda, porque o mercado precisa de pivôs para mudar o sentido da operação, seja ele a perna ou seja a tendência, tá? Geralmente 90% de todas as situações, quando você vê uma figura dessa, essa figura vai te mostrar mudança de tendência, aonde vai ter ali um ponto de cobertura e o mercado vai tomar um novo sentido, ok? Anotem isso. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder. Caso seja necessário, a gente gera um novo conteúdo e coloca à disposição de todos, ok, pessoal? Próxima figura que acontece muito no mercado e muita gente não sabe como operar, e eu vou dar a justificativa para vocês do porquê que isso está acontecendo, principalmente de pouco tempo para cá, que é o que? O fundo triplo, ok? E aí aqui eu tenho de maneira contrária o topo triplo. E vocês vão perceber que em cada um é muito fácil sair da armadilha, basta ficar atento ou atenta, né? A gente parte do princípio que na parte superior eu já tenho aqui uma resistência, que é o limite da operação, e aqui no fundo triplo eu tenho um suporte, que é o fundo da operação. O que acontecia durante muitas vezes e por que começou a dar um terceiro fundo e um terceiro topo? Como essa imagem é uma imagem similar a uma operação que a gente já sabe agora, que a gente viu, que é o fundo duplo, muita gente sai aqui, ó, comprando aqui. Assim como aqui no topo triplo, muita gente chegava aqui, já via a linha de rompimento e saía vendendo. O que o mercado, de maneira sagaz, começou a fazer? O mercado começou a entender: poxa, se todo mundo aqui começa a comprar, eu que tenho muito,
eu vou vir nessa linha aqui e vou vender. E aí estopa uma grande quantidade de pessoas que estão operando no mercado. Contrapartida, no topo triplo, uma grande gama de pessoas já saíam vendendo aqui, barato. Quem tem dinheiro no mercado diz o que? É nesse momento aqui que eu vou comprar novamente, que eu vou estopar todo mundo. É assim que começou, e é por isso que começou a aparecer tanto o topo triplo, bem como o fundo triplo. Ok, pessoal? Basicamente é isso. E da mesma forma que nós temos lá a nossa operação já validada na nossa figura do nosso desenho anterior, a gente já sabe como que o mercado age. O mercado ele vai sair do preço médio, ok? O mercado ele vai ter o que? Um pequeno impulso, vai nivelar com o preço anterior. Na hora que esse mercado retorna e faz a linha de fechamento do preço médio, é que esse mercado começa a romper. E é exatamente nessa linha aqui que eu compro. É aqui que eu compro. Exatamente aqui. Assim como no mercado, quando ele está em alta e ele começa a cair, o mercado tem a sua retração. Quando o mercado ele encolhe, ele faz o fechamento de preço médio. Depois esse mercado vem e confirma a sua baixa. E é exatamente aqui que a gente faz a confirmação certeira que daqui abaixo o mercado já saiu desse preço médio, ele vai começar a romper porque ele perdeu a mínima, assim como aqui ele ganhou a máxima. Então vejam vocês, é muito parecido a maneira de operar. O que acontece na verdade que estopa muita gente é apenas na ansiedade, é apenas no desejo rápido já de sair com a operação pronta. Então veja só, antes de formar o pullback, o que é o pullback? O pullback é quando o mercado faz a sua retração, e na retração do mercado, que é isso aqui, ó, isso é um pullback e isso é um pullback. Antes do mercado fazer o pullback negativo, você não vai operar, ok? Deixa confirmado. Qualquer dúvida, anote aí embaixo, que se necessário for a gente desenha para vocês, ok? Uma outra figura bem peculiar, que é o que? O ombro, cabeça, ombro invertido e o normal, que ele começa a descer, volta para fazer um fechamento de preço médio, cai um pouco mais fundo, volta para o fechamento do preço médio, não consegue atingir, e aí aqui ele para, formando dessa maneira, né? O que nós temos de ombro, cabeça, ombro, só que invertido, ok? E também temos do lado contrário a mesma operação, que é quando o mercado começa a subir, mercado retrai, mercado dá um salto, ele volta para preço médio, tenta reação, e aí o mercado forma aqui um ombro, cabeça, ombro. Não existe, pessoal, no mercado ombro e cabeça, ombro duplicado, tá? Fiquem bem atentos a isso. Então vamos lá. Quando a gente tem essa formação, lembrando que o verde é porque o mercado vai subir e o vermelho é porque o mercado vai descer, ok? São figuras de topo e figuras de fundo que mostram ali os pontos aonde o mercado começa a criar nova tendência. Aonde é que está a grande parte do desespero das pessoas? E aí eu vou mostrar para vocês. A maioria das pessoas já saem comprando aqui nesse exato local aqui, ó. Por quê? Acreditam que esse W vai ser um fundo duplo e já compra no desespero. Assim como a grande maioria das pessoas já vem esse possível M e já saem vendendo aqui.
Ou seja, a gente não vende mais. Isso é uma proposição de mercado. Quando eu comecei a operar, não tinha topo de 3, topo triplo e fundo triplo. O mercado se adaptou a isso porque gerou-se nova oportunidade, né, de compra e venda, e que acabou gerando essa expectativa de pegar a maior onda de compra possível, que são nos rompimentos, ok? Então, qual que é a maneira correta da gente operar esse ombro, cabeça, ombro invertido e o normal? A primeira coisa, a gente tem que lembrar que a gente tem um preço médio. Olha aqui, o preço médio ele fica marcado para nós nessa região, né? Que é a região das máximas, ok? Essa máxima e essa máxima, porque ele está de cabeça para baixo. Assim como quando a gente está numa operação altista, o preço médio ele está aqui nessa região, onde eu tenho as mínimas, que pessoal, é a mesma coisa, porém invertido, tá? Que fiquem todos bem atentos quanto a isso. E aí, aqui nesse momento, nós temos também a mesma situação de todas, que é o que? É o fechamento da média de preço, aonde todo mundo sai comprando e aí toma stop. A maioria das operações de reversão são feitas assim, e eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai errar mais nessa operação. Assim como na maioria das operações que são de venda, como o mercado ele já vem numa proposição de queda, as pessoas já saem vendendo aqui nesse ponto e acaba dando muito ruim também. De novo, qual que é o grande segredo dessa operação? É esperar o mercado, a partir do momento que ele começa a retrair, ele faz nivelamento de preço médio, e quando ele faz isso, é o momento que o mercado passa a ganhar a máxima. E eu tenho aqui, exatamente aqui, o meu ponto de compra. Exatamente aqui. Assim como aqui no ombro, cabeça a ombro comum, né, ou positivo, muita gente sai vendendo aqui e logo é estopado. Por quê? Porque o mercado volta para fazer preço médio, e depois que o mercado volta para fazer preço médio, aí esse mercado simplesmente desaba. Ou seja, o ponto de venda e entrada nessa operação é exatamente aqui, aonde tem essa linha branca, que é o ponto onde o mercado perdeu a mínima, e aqui ele ganhou a máxima. E aí, pessoal, em todas as figuras a gente tem lá o material que a gente ensina, que é a distribuição, o pânico e a baixa lenta quando o mercado está descendo, geralmente um canal de baixa. E quando o mercado está subindo, a gente tem a acumulação, uma subida sensível e o estouro. Todo esse material nosso é só você curtir que você vai receber isso aí e vai ter acesso a esse conteúdo aí que a gente prepara com muito bom gosto para vocês, ok? Então esse é o ombro, cabeça, ombro positivo e o negativo, ou de alta ou de baixa. Lembrando, não compra e não vende no rompimento. Espera a confirmação, ok? Pessoal, é bem fácil, né? Dá para poder a gente entender a lógica de comportamento e entender que, assim como nós temos também, olha, nós já falamos do fundo duplo, do fundo triplo e do ombro, cabeça, ombro invertido, assim como na máxima. E aí aqui nós temos uma próxima figura, que é o que? Que é o fundo de 5 pontas. E muita gente tem dúvida e diz assim: poxa, Cavalcante, mas cara, eu não vou conseguir saber que hora que eu vou pegar o pullback. Vai agora, que é tudo igual para todos, ok? Aqui nós temos o ponto mais alto, aí o mercado retrai, aí o mercado sobe um pouco, aí ele retrai a metade, e aí ele sobe mais um pouco, aí ele retrai mais embaixo,
e aí ele vem, ele retrai novamente. Quando ele sobe, esse mercado cai. Aqui tem uma observação que eu quero deixar com vocês, que seja no ombro cabeça ombro ou no ombro cabeça ombro invertido, vocês vão matar a pau. Vamos lá. Por que que a maioria das pessoas toma stop na operação? Porque passou a linha do preço médio, já entra aqui, né, de cara, já entra aqui na operação comprando, ou assim como já entra no preço médio, já entra aqui na operação vendendo, e não é isso. O que que a gente precisa de corrigir? Figura maior, tempo maior, mais paciência, ok? O que que a gente precisa definir entre nós aqui? A primeira coisa que você precisa de saber: o mercado ele sempre vai voltar para o meio, ele tem preço médio, tá? Entre compradores e vendedores. Aqui eu já posso deixar uma primeira consideração desse preço médio, ok? Já tem a consideração desse segundo preço médio e tem a consideração desse terceiro preço médio. É uma figura que está fazendo pontos iguais. Às vezes ela muda um pouco o formato, mas o respeito do suporte e resistência acaba sendo o mesmo. E daqui a mesma coisa. Eu saio daqui com um preço médio, eu tenho aqui outro preço médio e tenho aqui outro preço médio. Aonde é que está a grande dificuldade das pessoas tomarem a iniciativa de fazer uma boa operação nessa figura? Olha só, se você anular e não perceber nem essa perna aqui, nem como essa perna aqui, ó, nós temos aqui um ombro, cabeça ombro. É a maioria das pessoas que saem vendendo aqui, e aí o mercado retorna mais uma vez para estopar todo mundo e cai de uma vez. Ou seja, aqui você já está caindo exatamente aonde nós fazemos o rompimento lá no ombro, cabeça ombro. O que é necessário de vez para que você não seja estopado no caso de uma movimentação altista? É aguardar mesmo, tá? Mesmo esse mercado retornar no primeiro 50% ou no 100%, na hora que esse mercado cair, exatamente aqui é onde você vai fazer a abertura da sua ordem de operação. Vamos entender essa lógica. O mercado perdeu o preço médio, mas ele tem outro fundo. Ele perdeu o preço médio, mas ele tem outro fundo. Ele suspirou, perdeu o preço médio, mas tem outro fundo. Do lado de cá, a partir do momento que ele faz o fechamento e retorna, geralmente você vai perceber que aqui é a arrancada, onde nós estamos próximo ali de uma subida sensível e ele não vai fazer fundo, então ele vai continuar caindo, ok? Isso no mercado quando ele está altista e está revertendo. Então logo a gente pode começar a perceber esse mercado aqui, ele começa a fazer aqui, ó, o início de uma cunha, de um alargamento ou até mesmo de um canal, ok, pessoal? Beleza? Quando a gente tem uma figura de fundo igual tá essa aqui, o que a gente faz? Aguarda o mercado retornar 50%. Se o mercado não der 50%, ele vai buscar o preço médio, e aí quando esse mercado retornar para a posição válida, é exatamente nessa posição aqui que a gente vai entrar comprando. E vamos entender o porquê. Bem simples a gente compreender isso. O mercado está num ponto mais baixo, aqui, ok? O mercado fez a máxima, fez o preço médio, retornou, fez a próxima máxima, alinhou o preço médio, retornou, fez a máxima, alinhou o preço médio. Quando ele retorna 50% ou 100%,
e sobe de maneira a romper essa região, é quando possivelmente você vai ver no mercado lá do outro lado que ele está entrando de maneira mediana, que é o pânico, né? Que na verdade não é do lado direito, é do lado esquerdo, tá, pessoal? E aí você consegue ver que o mercado vai embora, ok? O mercado sempre projeta da esquerda para a direita. Agora a pergunta é, ficou claro isso para vocês? Até porque se vocês pegarem aqui, como é uma ilustração para que vocês entendam, aqui a gente já começa a formação de um canal de alta. Que lá em cima, o que ele vai acontecer? Ele vai romper para baixo. Essa é a movimentação técnica, pessoal. Assim como essa, talvez uma das mais simples de todas, e é uma que aparece com muita dificuldade, que é o que? É quando a gente tem aqui, né, que faz todo um conglomerado aqui de altos e baixos, estopa muita gente, e aí ela começa a subir, que é o fundo curvo, ou assim como a gente tem a região aqui, onde o mercado vem, começa essas figuras de fundo curvo e topo curvo, isso não é 2, 3 candles não, tá, pessoal? Isso é a marcação de semanas, vai mais do que dias, às vezes até meses, o mercado subindo e caindo. Como que eu faço para operar isso? De maneira simples. Como eu tenho vários topos e vários fundos e vários topos, é simples. Eu passo a descobrir a linha do meu preço médio do ponto mais fundo ou a linha do meu preço médio do meu ponto mais alto. E o que eu espero para fazer para que o rompimento seja algo absurdamente seguro. Vou até corrigir aqui, ó, que vai ficar bem fácil de vocês entenderem isso. A partir do momento que eu descubro isso, na máxima, eu espero o mercado após o rompimento do lado contrário da outra máxima, o mercado ele retrai, faz linha de fechamento e aí esse mercado vai em boa hora ou embora, e aqui tem aqui esse segundo pivô de confirmação, que é exatamente nesse lugar que eu vou abrir a minha operação de compra, ok? E quando nós estamos na alta, a gente espera novamente o mercado retrair. O mercado retraiu, fez alinhamento do último preço médio, que é o preço mais baixo. Esse mercado ele vai derreter absolutamente. E aqui é a região de pontos que eu devo abrir a minha operação, tá? Bom, pessoal, mais mastigado que isso eu acho que vai ser difícil a gente encontrar por aí. Sei da dificuldade de análise das figuras, mas acredito que de maneira prática sim a gente consegue sim gerar entusiasmo e o conhecimento para que todos possam fazer as melhores operações possíveis. E lembrando para vocês, o mercado requer prática, tá? Então quero deixar para vocês aí anotado, né, para que vocês possam localizar, que é o nosso bebig.club, que é o nosso Instagram. Lá no nosso Instagram a gente tem uma infinidade, tá? Esse aqui é o nosso Instagram, uma infinidade, que está logo aqui abaixo também das nossas informações. Todas essas figuras eu estou explicando lá para vocês de uma maneira diferente. E vou dizer para vocês porque que é importante a gente falar do mesmo conteúdo de maneira diferente. Porque cada um entende de uma maneira. Às vezes de uma maneira mais técnica, alguém que está com dificuldade entende mais, ou de uma maneira diferente do que eu estou dizendo agora, outra pessoa pode aprender com mais tranquilidade. Agora, em todos, tá? Para que a gente possa finalizar e deixar isso muito claro, eu quero deixar aqui gravado com vocês de maneira bem positiva. Toda vez
que a gente tiver numa marcação de baixa, que o mercado fizer assim, que o mercado retornar, esse mercado ele vai voltar, e quando esse mercado voltar, aí é que esse mercado vai romper. Para cá pode ser fundo duplo, fundo triplo, topo de 5 pontas ou topo curvo. A linha de abertura de operação é aqui, não aqui, é em cima. E toda vez que o mercado estiver na parte superior do mercado, que aí ele vem, faz o retorno do preço médio. Aqui está com cara que ele rompeu, ok? Não é aqui que entra na operação, é exatamente quando ele faz o fechamento do preço médio, e aí ele vai e desaba nesse sentido, que é onde você vai abrir a operação, que não é aqui, mas é aqui. Ou seja, depois da figura que você fizer a sua análise de mudança de tendência, você entra sempre após o segundo pullback. Pro lado de cá eu posso ter topo de 3 pontas, topo duplo, topo de 5 pontas ou topo curvo. Ok? Bom, pessoal, quero agradecer vocês. Um excelente final de dia, de tarde ou de noite. Obrigado você que está assistindo esse vídeo. Mais uma vez a gente colaborando com entusiasmo da verdade, daquilo que realmente acontece no mercado financeiro. Se você esqueceu e não lembrou e gostou disso que você aprendeu hoje, se tiver alguma dúvida, escreve aqui abaixo para nós. Ou se você realmente entendeu que o conteúdo gerou realmente expectativa e entendimento, deixa aqui embaixo para nós o seu gostei ou até o seu não gostei, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais o nosso conteúdo e levando vocês para o verdadeiro mercado real, ok? Valeu, mais uma vez muito obrigado, até a próxima e forte abraço a todos.